Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Stylecast, o podcast aqui para você no YouTube, no nosso canal no YouTube. Para quem pensou que tinha acabado, se enganou, voltamos com qualidade, hein? Tem o convidado hoje, vou falar para vocês, ele não é de São Paulo, ela ou ele, não sei, não é de São Paulo e o assunto, ó, nota 10. Para quem achou que então não ia ter mais conteúdo bacana, se enganou, vem com a gente, o assunto é fenomenal e a convidada é mais ainda. Então vamos fazer o seguinte, ô produtor, roda a vinheta aí, vai. É isso aí, galera, estamos aqui novamente no Stylecast e para você que viu a vinheta aí, já vamos fazendo o seguinte, já coloca o dedo no like, já se inscreve no canal. Eu sei que o canal tá um pouco paradinho, mas a gente tá planejando bastante convidados diferenciados, então tem convidados aí com assuntos incríveis, então por isso que tem que ser um negócio mais assim, mais trabalhado, né? E vocês já conseguiram ver aí do lado que tem uma moça hoje bonita, ela é a Flávia. Flávia, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Receber com carinho o nosso projeto do Stylecast. A Flávia, para quem não conhece, ela não é daqui de São Paulo, ela é lá de Santa Catarina. Concórdia, né, Flávia? Isso. Concórdia. Quem conhece Concórdia aí? Se tiver alguém de Concórdia assistindo aí, já deixa o like, coloca no comentário. Eu conheço ela, eu sei. Pra quê? Pro nosso canal crescer, a gente trazer convidados diferentes e fazer com que o canal cresça e venha se expandir aí no Brasil, né? A Flávia, ela atua já como 11 anos na área de terapia ocupacional. Isso. Terapia ocupacional, Flávia, primeiro se apresenta um pouquinho aí pra gente. Então, assim, é uma profissional qualificada, ela trabalha com crianças, né? E ela vai falar um pouquinho aí e esse bate-papo vai ser legal, tá bom? Flávia, é com você. Primeiro agradecer, César, pelo convite, agradecer quem está nos assistindo. Então, eu atuo já como terapeuta ocupacional há 11 anos, que é trabalhar com pessoas que estão com alguma dificuldade no cotidiano, na rotina delas. E como eu trabalho já há 10 anos em saúde mental, então eu trabalho com crianças, adolescentes, adultos que têm uma doença mental, esquizofrenia, depressão, autistas, crianças que estão com dificuldade na escola, dificuldades de relacionamento tanto na família como na escola, questões de ansiedade, de excesso de medo. Então é toda essa questão emocional que prejudica a pessoa a desempenhar o cotidiano dela, a rotina dela de forma plena, a ter autonomia, independência, ter segurança. Entendi, Flávio. Então, assim, pessoal, vocês já por essas pequenas palavras já perceberam que o assunto ele é complexo, vamos dizer assim, mas também ele é um assunto que atende não só crianças, adolescentes, os pais, ele envolve toda a família, vamos dizer assim. Isso mesmo. Flávia, então assim, a gente vai ter 40 minutos aí, vai ser coisa pra caramba, só que eu acho que os 40 minutos não vai dar certo, pessoal. É pouco tempo, mas a gente vai tentar aí repassar esse conteúdo da Flávia pra vocês. Flávia, e vamos dizer assim, você trabalha nesse sentido com as crianças indo na casa? Você trabalha em algum lugar? Você é carteira assinada, é autônoma? Como que é? Eu sou concursada pela Prefeitura de Concórdia já há 10 anos, então eu atuo no Serviço de Saúde Mental da Prefeitura de Concórdia. Lá em Concórdia mesmo. Isso. Então tem uma dentro da prefeitura, tem uma escola, espaço. É um centro de atenção psicossocial. É um centro de atenção. E lá o pessoal se cadastra, como que é? Explica um pouquinho. Isso, porque é via SUS. É pelo SUS. Olha que legal, pessoal. Via SUS. Então quer dizer, não é pago. Não. Então a pessoa tem essa oportunidade já gratuita. Então é legal, Flávio, você até explicar pro pessoal como que funciona. Então. Será que tem em São Paulo? Como que é? A gente tá falando de Concórdia, que é um outro estado, mas eu sei que tem pessoas assistindo aí de todas as regiões do Brasil. Então se você conseguir dar uma pincelada de como que é o processo, né? Os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, eles foram criados após a reformulação da lei da antimanicomial. Que antigamente as pessoas ficavam em manicômios, tinham um tratamento desumanizado, e aí depois da reforma psiquiátrica veio a criação desse centro de atenção psicossocial. São Paulo é um estado assim pioneiro na instalação dos CAPs, desse tratamento mais humanizado, tem que ser no território da pessoa. Então por isso que o centro de atenção psicossocial pelo SUS, portas abertas. Mas aí o pessoal vai atender pessoas do estado. Por exemplo, se eu for lá e precisar, não, eu tenho que ter um cadastro já. Isso, as pessoas do município. Já tem que ter. Do município, da cidade. Isso, porque até que tem que ter questão assim do cartão do SUS, né? Que tem que ser trazido pelo município. E aí ele vai
Ele vai acompanhar? Ou você acompanha? Como que é? Ou é uma consulta? Ou você faz um acompanhamento de tantos meses? Depende da demanda. Eu faço acompanhamento de tantos meses, se for uma criança, se for adolescentes. Também trabalho com grupos. Eu tenho um grupo de idosos, tenho um grupo de pacientes que também já ficaram internados em clínica psiquiátrica. Aí eles receberam alta para recolocar eles também na sociedade, que tem todo um trabalho também de inclusão social. E essa criança, esse adolescente, quais são os problemas que eles vivenciam, Flávio? Algumas crianças são encaminhadas para algumas escolas, que é dificuldade de aprendizagem, suspeita de autismo, de déficit de atenção, hiperatividade, problemas de lidar com os limites, várias problemáticas. E principalmente depois da pandemia, só dificultou mais ainda. Surgiu, aumentou, na verdade. Isso, porque ficaram assim, quase 2 anos só em casa, diminuiu a socialização. Não foi legal pra ninguém, né? Não foi. Não foi legal pra ninguém. Tem muitas pessoas que falam, eu consegui fazer coisas diferentes, tal, mas no fundo, se for a gente colocar uma meta de 100% das pessoas, vamos dizer assim, do Brasil, o percentual de pessoas que melhoraram ou tiveram oportunidades diferentes é muito baixo em comparação aos que não tiveram, né? Isso, acho que a pandemia também só dificultou ainda mais. Os adolescentes aumentou muito a ansiedade, porque eles ficaram muito tempo em casa, na internet, nos jogos. Aumentou a questão da alimentação, porque muitas pessoas em casa começaram a comer mais. Aí ganharam muito peso. Aí quando a gente ganha muito peso, a gente vê, se olha no espelho, já não gosta da própria imagem. A autoestima fica baixa. Baixa autoestima. Questão assim, de ficar muito tempo longe da família, não ter esse pouco contato. Questões financeiras também, porque isso prejudicou ainda mais. Como a gente comentou, iniciou falando sobre o SUS, então como que é o percentual dessas pessoas que vão buscar o atendimento? São mais com classe mais baixa? Ou é médio? Ou pessoas que até mesmo tem uma grana maior, vai buscar esse tratamento no SUS também ou não? É só mais a classe baixa? Na realidade, em Concórdia, está mudando um pouco. Tá? Porque assim, tem pessoas que tinham plano de saúde, não conseguiram mais pagar, então agora vindo pelo SUS. Mesmo que tenham famílias que têm plano de saúde, elas têm que pagar um percentual pelas terapias, por exemplo, uma criança autista. E às vezes elas também não conseguem pagar. Sim. Porque às vezes o plano só cobre 40%. É muito alto. Muito alto, né? Então as pessoas acho que estão procurando ainda um pouco mais o SUS, também até pelo aumento do padrão de vida, aumento do alimento, aumento da gasolina, tá? E às vezes assim, tem o custo da medicação. Não é uma coisa simples, né? Não, tem toda uma problemática. E você está comentando dos planos de saúde. O plano de saúde, ele tem como que é do plano de saúde? Vamos dizer assim, a diferença do SUS pro plano de saúde. Então, o plano de saúde, eles têm as terapias, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, mas daí precisa assim de um encaminhamento médico. Então ele precisa passar pelo menos, por exemplo, um clínico. Ou um pediatra. Que ele vai identificar que é a necessidade desse tratamento, que daí chega até você. Ou vamos dizer assim, no plano, ou chega até você, no caso... Isso, mas no plano, assim, às vezes só é liberado tantas quantidades de guias. Entendi, mas vamos dar um exemplo para a pessoa que está assistindo aí hoje, e ela nunca buscou, não sabe, tem a criança em casa, tem um adolescente em casa, e ela, ouvindo essa conversa, ela fala, caramba, será que tem alguma situação que venha se equiparar com o que eu estou vivendo? Independente se ela tem plano ou não, ela pode... Direto não? Ela pode procurar um posto de saúde, primeiramente. Para poder fazer esse pedido. Mas ela já pode chegar, eu queria falar com uma terapeuta ocupacional, eu queria passar meu filho, assim. Daí acho que depende, porque acho que nem todos os centros de atenção devem ter terapeuta ocupacional, mas como é que tem psicólogo, tá? A pessoa, ela pode ver que a pessoa um familiar dela tá dando sinais que tá diferente, tá? A pessoa tá mais ansiosa, tá? Ela tá comendo mais, ela tá assim, ela come, mas não porque tá com fome. Sim, tipo nervosismo vai comer. Isso, vai comendo, exagera no doce, exagera na bebida alcoólica, ela não tá dormindo direito, ela deita na cama, mas demora para pegar no sono. Entendi. Vai dormir, às vezes consegue dormir só de madrugada. Porque o sono e a alimentação são 2 hábitos nossos que sofrem as primeiras interferências quando a gente não está emocionalmente bem. O sono? O sono e a alimentação. Então, pessoal,
Dica aí, se você está com sono meio perturbado, vamos dizer assim, né? Aquele sono que, não consigo... Lógico que tem aqueles casos que a pessoa trabalhou muito, a ansiedade está alta, aí é diferente, mas se é constante, eu acho isso, né, Flávia? Se é constante, já tem que ser verificado, então tem que procurar profissionais como a Flávia aí para poder identificar isso e ajudar. Talvez até atrapalhe no dia seguinte no trabalho, atrapalhe no dia seguinte na escola, né? Principalmente os adolescentes, né, Flávia? Fala um pouquinho sobre os adolescentes, isso que como a gente tem bastante público adolescente, fala um pouco como que é esse tratamento com os adolescentes em si, Flávia. Sim. Daí os tratamentos com adolescente vai cada um do perfil do profissional. Sim. Tá? Mas assim, dados da Fundação Getúlio Vargas, os adolescentes eles estão com menos saúde mental, mais pobres e com menos assim expectativa de vida. Sim. Já numa tendência, antes mesmo da pandemia, o aumento de suicídio entre jovens, Sim. O aumento de doenças mentais, de depressão, ansiedade. Mas após a pandemia isso piorou por causa ficar muito tempo nas redes sociais, internet, jogos, maratonando séries, que também não é bom. Essa diminuição... É legal, mas não é bom, hein, pessoal? Pode dar aquela maciada, né? Sim, tudo tem que ter um equilíbrio. Quando você fica mais em casa, maratonando série e tendo pouca vida social, até tendo pouco contato com a própria família, aí isso já é prejudicial. E daí, assim, em todos os fatores, né? Tem a questão, assim, eu vejo muitas adolescentes que elas até deixam de acompanhar algumas youtubers, algumas influencers, porque perceberam que isso não estava fazendo bem para elas. Entendi. Porque afetava a autoestima, afetava a questão do corpo, de não estar dentro de um padrão de beleza que é inacessível. Eu estava conversando, desculpa de interromper, Flávia, eu estava até conversando esses dias até com minha esposa, com outras pessoas, devido a essa questão da rede social em si. Isso. Muitas vezes a pessoa não é real. Não. Aquilo que a pessoa está fazendo ali não é real e os outros que não têm aquela condição, até mesmo de criar uma foto diferente, criar um ambiente diferente, que muitas pessoas conseguem, se sente um pouco rebaixado, vamos dizer assim. Por que ela consegue? Tem a mesma faixa de idade, e isso começa a trazer esse, vamos dizer assim... prejudicar o andamento da mente, como que é a mente que começa a ficar perturbada, como que é o processo? Porque na adolescência já é uma fase conturbada por si mesma, uma fase assim que... Tá se conhecendo. Que se afasta da família. Sim. E vai buscar uma identidade num grupo de jovens também. Às vezes nem sempre esse grupo de jovens vai ser benéfico, ainda mais se é um grupo de jovens que faz uso de droga, faz uso abusivo de álcool. E quando a gente entra na adolescência, a gente tem uma diminuição de um neurotransmissor que é a dopamina, que é bem importante para a gente sentir bem-estar, sentir satisfação pela vida. Então, o jovem já tem essa questão neuroquímica, já tem essa questão social, que já busca uma identidade. Aí, às vezes, não se encaixa num padrão de grupinhos, não se encaixa num padrão de beleza, num padrão de felicidade que é imposto por essas mídias sociais. Isso tudo pode prejudicar. Por isso que é muito importante pais, avós, conversar e sempre ter um diálogo com um adolescente em casa. Então é importante sempre ter esse diálogo com os pais, ter diálogo com os jovens, porque eles precisam de diretrizes, eles precisam de referências. E assim, já se está atualmente sem boas referências de valores morais, de artistas, de esportistas, de atletas. Não é como na década de 80 e 90 que a gente tinha grandes referências morais, tanto no esporte como na música, na literatura. Hoje está meio banalizado, né? Está muito banalizado. Então é como se eles tivessem... As referências são são obscuras, vamos dizer assim. Muito materialismo. Muita ostentação. Sim, e na verdade talvez aquilo nem existe, é criado e a pessoa se espelha em algo que não existe, né? Isso é frustrante. Porque eles estão se baseando em algo que não é real. Entendi. Entendeu? E isso afeta o adolescente em si e a relação pai, né? Pais e os filhos, né? Isso mesmo. Assim, a gente vê hoje a questão de rede social, muitos adolescentes, até mesmo crianças, pré-adolescentes, né, que é o 12, 13 anos ali, se afastando mesmo do pai, porque ele acha que a visão dele tendo o amigo
traz uma felicidade maior do que a convivência social com os pais, né? Isso. Ele acha que se ele ficar com os pais, ele é... Posso estar viajando aqui, mas ele acha que com o pai ele não tem o prazer que é Estar com um amigo. que estar com um amigo, é os mesmos, né? Não equipara, né? Sendo que na verdade são coisas distintas, né? Coisas distintas. E também a questão que a gente também percebe, isso ainda nas crianças. Tem muitos pais que são fisicamente estão presentes, mas afetivamente estão ausentes. Porque não brincam com o filho, não ajudam a fazer um tema da escola, ficam muito tempo também no celular, muito tempo no trabalho. E a criança, ela necessita de contato constante, assim, afetivamente com a família. Porque criança, ela sempre vai querer a atenção de quem ela ama. Sim. Principalmente de pai e mãe. Então ela precisa os adultos, eles precisam ter um tempo. Disponibilizar uma parte do dia ou da Isso. semana. Ou ali se não tem um tempo diário, mas que pelo menos identifique um tempo na semana para poder se dedicar ao... Isso. Por mais que seja adolescente, vamos dizer assim. Isso não mesmo. Só, algumas vezes pensa que é a criança que merece carinho, que merece atenção, mas o adolescente também, né? Principalmente para saber como que tá a vida dele, como é que tá a escola. Porque às vezes o adolescente que fica muito tempo também dentro do quarto, também é prejudicial. Porque tem pai e mãe que achar, tá dentro de casa... Tá tranquilo. Tá tranquilo, mas não. Porque precisa também que monitorar... Fica a dica, né? Monitorar com quem que o adolescente está tendo contato na internet. Às vezes é muito jogo, às vezes pode até cair na lábia de um pedófilo. É bem prejudicial isso. Então, pessoal, fica uma dica importante aí para você que está assistindo, essa questão do adolescente em si. Então, muita gente fala assim, vou dar carinho porque meu filho tem 10 anos, 9, 8. Não, agora o meu já tem 13 anos e já sabe sabe se virar sozinho, 14, 15 anos, solta. A gente vê aí vídeos, eu não tenho muito acesso na rede TikTok, mas eu fico sabendo que o TikTok tem muitas lives de criança, de adolescente que fala coisas absurdas. Então, para os pais que estão assistindo aí, fica essa dica, né, essa orientação para poder identificar isso. Então, mesmo que seu filho seja adolescente, né, Flávia, dá uma segurada, dá uma olhada, ver com quem está frequentando, ver quais as redes, principalmente acho que os youtubers, né, tem muito youtuber que, esses mais conhecidos não, que hoje eles já se tornam já artistas, vamos dizer assim, mas tem uns que tem ali 100 mil, 200 mil inscritos, que tem bastante pessoas que assistem e fazem, os caras fazem coisas horripilantes, né? Falam coisas assim, eu já escutei de mães falar que depois que deu uma cortada nesses youtubers que o filho assistia, até a linguagem do filho ficou melhor, porque começou a falar menos palavrão, ficar menos ansioso, teve um comportamento melhor. Sim, verdade. E a gente vê isso em rua, vê criança, você vê adolescente que de 10 palavras, 8 são palavrões, são palavras obscenas. E eu falei, vamos dizer assim, e questão da música, a gente sabe que hoje o funk ele tá aí, eu tô falando de música porque tem bastante gente aqui que assiste o canal que gosta de um funk, que gosta... A relação da música, ela deve ser controlada, você acha, no funk? Porque o funk tem muito palavreado, mas a pessoa fala, mas é música. Você acha que isso influencia também ou não? A relação ali do adolescente com os pais, ele por ouvir muito funk, ele se torna aquilo que o funk transmite, dependendo do teor da música? Eu acho que não só a questão da música, mas também do meio ambiente que o adolescente vive. Tá? Porque às vezes não adianta o pai e a mãe proibir o filho de ouvir funk, mas tem o vizinho que ouve. Entendi. Né? Às vezes vai tudo do pai e da mãe conversar, saber quais são os artistas que o filho tá ouvindo, que tá curtindo. Porque tem música e música, né? Tem funk que a gente consegue observar que tem funk que não fala, que é direcionado para conteúdo social, que vamos dizer assim, que reclama mais da sociedade, não fala de drogas, apologias, ou apologia ao sexo, ou apologia a drogas, mas fala de algumas coisas. Então é mais identificado você diz que então tem que se identificar mais na onde ele está inserido do que ele está ouvindo ali em si, né? E mais importante saber com quem o teu filho tá saindo, quem são os amigos, quem são as companhias, é saber quem é teu filho. Entendi. Saber do que ele gosta, do que ele não gosta, o que faz ele sentir alérgico, o que não faz, o que faz ele ficar triste, o que faz ele ficar com raiva. E isso falta muito nas famílias, saber quem é o teu filho. Às vezes os pais não estão preocupados, saber com quem que o filho tá saindo, tá namorando, tá estudando, mas o mais importante é você saber como conhecer o teu filho. Ô, Flavio, e assim, a gente coloca aqui como conhecer, você acha que um pai, assim, de um adolescente que a gente vê que o pai já tá identificando que ele tá lá
já solto, que está longe, como você acha que ele deve aproximar? Ele aproxima de qual forma? Muita gente fala assim, eu dou um presente, eu começo a aproximar dando um presente, ou eu pergunto, ou eu vou no quarto, ou eu começo a escutar uma música que ele está escutando para eu começar a interagir. Qual que é a aproximação que você acha é legal para esse momento? Tem que ser aproximação pelo mundo do adolescente. Aproximar onde ele está inserido ali para poder... tentar uma conversa, um diálogo, convidar para um lugar que o adolescente gosta de ir, um passeio. É legal assim quando os pais falam com os adolescentes sobre como era a adolescência deles, que eles também tiveram essa fase difícil, que também fizeram muitas coisas erradas, mas são coisas da fase. O que não pode é querer substituir essa ausência com objetos materiais. Entendi. Isso não dá, porque assim, o tempo que você dedica pro teu filho é mais valioso para ele do que um bem material, do que é o tênis de R$400, um iPhone. Tentar suprir com coisa material. Isso, Às vezes eles vão lembrar muito mais do tempo que passaram junto com os pais, das conversas, dos diálogos, dos passeios, do momento que recebeu atenção e afeto, do que dos bens materiais mesmo. E também não pode aquele negócio assim, o cara eu tenho 42, lá sou da década de 80, não posso tentar trazer hoje o meu filho, por exemplo, tem um filho de 11, para a realidade que eu tinha lá. Vamos curtir o rock, o pop, que ele não vai se identificar e pode até separar ele do que trazer, né? Tem que tentar trazer ele para as realidades da vivência do momento dele, né? Porque muita gente fala assim, mas eu gostava na minha época de andar de skate, eu gostava na minha época de assistir tal coisa, e hoje não tem nada a ver, se você chamar, você vai... Eu tô dizendo, ele vai tirar sarro e não vai querer ficar perto de você. Então, pessoal, é pra tomar atenção nisso aí, né? Porque você, tiozão, vamos dizer assim, igual eu gostava dessa música, botar pro seu filho que ele vai te zoar. Ele vai falar, não, você tenta colocar ali por mais que você não goste, né, Flávia? Tenta ali, fala, mas tá aqui, o conteúdo é legal, olha, essa série é bacana, mas na verdade você tá tentando, vamos dizer assim, entre aspas, é um golpe pra se aproximar, né? Sim. Sempre vai ter choque entre as gerações. Sim. Isso vai sempre existir. Mas o que não pode é assim, a gente achar que a nossa geração é sempre a melhor. É a certa. Não, é a certa. Tinham coisas boas na nossa geração, porque eu sou de 83. Eu lembro da minha adolescência. Eu gostava de Backstreet Boys, Spice Girls. Coisas que hoje a gente... Tinha o filme Matrix, que quando foi lançado no cinema. Indiana Jones. Não, isso ainda é antes. Foi antes, né? Foi antes. Mas assim, eu aprendi a gostar com os meus irmãos mais velhos, eu aprendi a gostar de Legião Urbana, de Cazuza, de U2, de rocks, assim, que eu sou fã até hoje. Então ficou essa boa referência. Essa geração de agora, eles são muito, assim, inteligentes para as partes tecnológicas. Mas, essa geração é a que eles denominam a... Nativos digitais. Nativos digitais. Nasceram mesmo nessa... meio que eles são... você diz adolescente de qual faixa de idade, mais ou menos? 11, 12, 13, 14, Sim. 15. Agora, quando passa um pouquinho, eles são meio híbridos, né? Porque pega um pouco da introdução da tecnologia, né? Pega um pouco o telefone analógico pro celular, né? Pega os dois. Entendi, Flávia. Então, essa questão do híbrido, eu acho que é um pouquinho menos... complicada, vamos dizer assim, que ele passou por duas fases. Esse que você está dizendo já não, né? Já é mais digital total, né? Isso, daí nós assim somos imigrantes digitais na nossa década, quem nasceu em 80, 90, porque a gente nasceu numa época bem diferente da tecnologia e migrou para uma outra. Sim. Então participamos das duas etapas, né? Isso, a gente teve que se adaptar. A gente tem coisas que a gente tem dificuldade ainda de aprender. Aí veio a pandemia, a gente teve que aprender. Isso, não, a gente não tem dificuldade não, pessoal. Não temos dificuldade. A gente sabe de tudo, pessoal. Você de 40 até 50, você é top, viu? Ela tá viajando aqui. Tem pra lá fora. Mas assim, com a pandemia, a gente teve que aprender a fazer lives em casa, ter o ensino em casa, para preparar aula, preparar palestra, tudo em casa. Então a gente teve que se adaptar. Então, e esses que são nativos digitais, eles sabem muito de tecnologia, mas a questão moral, de valores, emocional, fica muito a desejar. Eles têm muita dificuldade nisso e cabe a nós adultos a gente ajudar eles nesse sentido. Sim.
Tá? É um tratamento que tem que ter específico, vamos dizer assim, para essa nova realidade, né? É uma geração que a gente tem que ter muita paciência, porque eles contestam muito os adultos. Não era que nem a nossa geração, que pai e mãe falava e pronto. Eu falo que hoje eles contestam e eles querem ter uma certeza. Por mais que ele esteja errado, você tem que dar aquela pausa e falar, não, você que está errado, tentar achar situações ali para mostrar que realmente o que ele está dizendo, o que ele está fazendo em si está errado, né, Flávio? Isso aí, para ter um equilíbrio, para não prejudicar tanto a convivência. Entendi. O Flávio, agora só, já a gente tem um tempo aí já de bate-papo, falando da criança, da mãe, vamos até para passar por todas as partes aqui do nosso assunto, da criança, vamos dizer assim, lá pequenininha, dos 4, 3 anos, não sei, como que a mãe identifica, por exemplo, eu sei que você trata pessoas aí crianças aí com o início do autismo, ou já numa fase avançada, como que é a mãe identificar isso numa criança? Geralmente as mães, elas percebem, porque às vezes elas estão, às vezes fazendo uma comparação do desenvolvimento do filho delas com outras crianças. Então, é aquela criança que quando ela mamou no peito, ela não fazia muito contato visual com a mãe. Se a mãe ou outros adultos chamam pelo nome dela, ela não atende, ela não vira o rosto para ver quem que tá olhando para ela. Isso já ali na que idade? 1, 2 anos. No Isso. Ela não brinca de maneira adequada com os brinquedos, ela enfileira os brinquedos, ela fica girando a rodinha dos brinquedos. Ela às vezes é uma criança muito agitada que não consegue às vezes focar a atenção dela em alguma coisa. Entendi. Entendeu? É esse pouco contato visual com o adulto, às vezes ela rejeita toque, às vezes tem alimentos que ela não come de jeito nenhum, ela é seletiva alimentar. Vamos dizer assim, algumas características diferenciadas, mas não que é prejudicial, vamos dizer assim, não é uma coisa que está prejudicando ou talvez prejudica. Está prejudicando. Sim, porque assim, a criança bem pequenininha, ela vai aprender a fazer as atividades por imitação, imitando o adulto. Então, se ela não está prestando atenção nas pessoas que estão ao redor dela para ela imitar, ela está atrasando. Atrasando um pouco o desenvolvimento dela. Entendi. E principalmente a comunicação. Porque comunicar não é só falar. Comunicação também é olhar, é sorrir, é prestar atenção na fisionomia do rosto da mãe. Situações, vamos dizer assim, uma tristeza, chorar, com uma alegria, dar uma risada. Isso aí, isso mesmo. E quando a criança começa, por exemplo, a ir na creche, numa escolinha, aí ela também, os professores vão ver que ela está tendo um desenvolvimento diferente das outras crianças. Às vezes ela não brinca muito com as outras crianças, prefere brincar sozinha. E isso também dificulta. E aí a mãe, vendo essas características, vendo essa situação, ela tem aí que, o mais breve possível, vamos dizer assim, procurar uma ajuda ali, né? Isso, conversar na escola, ver se na escola tem algum... Isso, se já está identificando algumas coisas diferentes. Ou até a própria escola chama os pais para conversar. Entendi. Vai falar, olha, teu filho tá... Mas assim, Flávio, vamos dizer assim, isso não... A mãe não precisa se assustar, vamos dizer assim, assustar de que, agora meu filho é doente. Mas sabe qual que é o problema, César? Não é nem a questão da criança estar apresentando um comportamento diferente. É a chuva de queixas, de críticas que uma mãe recebe. Entendi. Por ela achar que o filho dela às vezes está com coisas diferentes, ela comenta com alguém da família, a família vai dizer, você é louca, teu filho... Tá falando besteira. Isso, acho que tá falando besteira, que às vezes a criança é falta de apanhar, é falta de laço, é falta de limites, é birra. Então isso, às vezes, desestimula as mães a procurar ajuda. Porque às vezes esse problema não... tá no manejo que elas tá faltando com o filho. Acha que é isso, né? Então. Mas eu sei, vamos dizer assim, na questão de ela se preocupar com a criança em si, não. Isso não afeta, vamos dizer assim, a saúde... emocional dela? Não, a saúde física da criança. A partir assim, tem muita gente que é leigo nesse assunto, por isso que eu tô perguntando. No autismo, assim, essa criança ela vai ter problemas... questão de respiração, questões mais físicas, isso não afeta. Não, você não. É mais o intelecto mesmo, a coordenação. Pode ter alguma dificuldade na coordenação, na socialização, na fala, na comunicação, mas tem crianças que têm diagnóstico de autismo fechado e elas são muito inteligentes.
E saúde perfeita, saúde Sim, de alimentação, come bem, normal. Mas às vezes não, porque às vezes que elas são seletivas com alguns alimentos. Ela quer só saber aquilo que mais identifica para ela. Né? Isso, daí às vezes a mãe fica preocupada com a questão da alimentação, porque daí tem isso sim, elas têm que se preocupar. Porque daí baixa a imunidade, fica gripada várias vezes. Mas não devido ao autismo, devido à não alimentação, né? Isso, a alimentação seletiva. Entendi. Então assim, eu tô colocando porque assim, tem muita mãe que fica preocupada, tem autismo agora, eu vou sofrer com essa doença. Talvez é o tratamento ali, a forma de cercar que vai ajudar, né, ao desenvolvimento. Não é que vai ser uma coisa que um bicho de 7 cabeças que ela nunca mais vai ter o controle ali da criança, né? E existe o profissional aí para identificar isso, né? Às vezes ela vai mais sofrer com o preconceito das pessoas. É mais preconceito do que a própria... Isso, se ela conseguir um tratamento adequado pro filho, vai dar tudo certo. Assim. Se ela também conhecer profissionais com empatia, que acolha as dificuldades dela e do filho, vai ajudar muito. Entendi. E assim, é uma condição eu falo para algumas mães, é uma condição que teu filho veio, mas ele pode realizar muitas coisas. Pode, sim. Vai ter muito progresso. Se for bem estimulado e trabalhado. E um profissional adequado, não é procurar qualquer um, saber referências, né? Como a Flávia aí já tem bastante tempo na área, então é procurar não ficar pegando, vamos dizer assim, respostas no Google. Muita gente procura aí, eu falo porque tem muita gente que procura, a gente conhece o assunto, vou procurar no Google, deve ter alguma explicação, ou no vizinho, ou num parente. Não, tenta procurar aí com os profissionais mesmo da área que identificam, ou também fazer relacionamento com outras mães, né, Flávia, que tem aí identificado isso no filho, que até ajuda, né, uma ajuda a outra, né? Sei, porque às vezes as mães que já estão mais tempo nessa luta, que já passaram por processos mais difíceis, têm condições de ajudar as mães com dicas, com sugestões, de acolher como fazer seu filho quando ele não quer cortar o cabelo de jeito nenhum, quando não quer cortar unha. Que aconteceu, né? Isso, e assim, cada autista é diferente do outro. Não existe um autista igual ao outro. E a gente tem que levar também em consideração essa variabilidade. Flávia, a gente está falando por um tempo aqui, tem mais alguma coisa que você queira passar desse assunto, alguma coisa, às vezes é muito importante falar, que eu não comentei aqui, sim, pode ficar à vontade, Flávia. Saúde mental é um tema bem importante e assim, falta tempo pra gente conversar mais sobre isso. Sim. Mas assim, quero deixar isso então pros teus... como é que fala? Os inscritos no canal, público, isso aí, do público. Cuidem da saúde emocional de vocês, que é isso muito importante. Cuidem da alimentação, cuidem do sono, cuidem de suas relações. Às vezes a gente pensa que tá num relacionamento bom com alguma pessoa, isso não só com amigo, mas namorado, namorada. E às vezes são relacionamentos tóxicos, prejudiciais. E assim, acreditem em vocês, acreditem nos sonhos, então cuide de vocês, cuide das pessoas que vocês amam. E é isso, saúde mental é bem importante. A gente não precisa falar só disso quando é no mês de setembro, que tem o mês de prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo. Né? O ano todo a gente precisa conversar isso. Então preste também atenção no comportamento das pessoas que estão próximo de vocês. Ofereçam ajuda, só não deixe de ajudar, de se preocupar, porque às vezes pode ser pior. Sim. E cuidar da saúde mental é bem importante, tanto quanto cuidar da saúde física. Pessoal, é isso, cara. Não tem... Eu vou deixar a fala da Flávia como última aí, é isso. Eu apenas complemento também com a fé, né, Flávia? A gente tem que ter bastante fé. Você, assim, a gente, independente de religião, todo mundo tem que ter uma fé. A gente sabe que tem um Criador, nosso Criador, que é Deus, ao meu ver, que identifica e realiza aquilo que a gente precisa. Então, juntando o profissional com a fé, qualquer problema que a pessoa tiver, ela vai sair, né, Flávia? Vai ficar tranquilo, as coisas vão acontecer de forma... dificuldade eu sei que vai ter, todo mundo tem dificuldade, independente da situação, independente do momento, dificuldade a gente vai, porque a gente é ser humano, então todo mundo passa essa dificuldade. Mas unindo aí um profissional, unindo a fé, unindo amizades verdadeiras, amizades legais e o ambiente em si sendo favorável, né, Flávia? Não tem nem o que falar, né? Deslancha, vamos dizer assim. Flávia, agradeço a sua presença hoje aqui, muito obrigado. Pessoal, a gente não mudou de estúdio ainda, estamos aqui adaptados, então, mas eu quero que você deixe o like, eu quero que você se inscreva no canal, comente aí o que achou do
do nosso bate-papo de hoje. Eu vou deixar as redes sociais da Flávia aqui para você quiser conhecer um pouco mais dela. Ela é lá de Concórdia. Eu sou paulista de Tu, sim, né? é daqui, mas foi lá. Só que há 11 anos eu me mudei lá pra Santa Catarina. É porque o pessoal do Sul, o pessoal é mais chique, entendeu? Então ela quis ir lá pro lugar mais chique. Ela não quer ficar aqui, esse povão aqui de São Paulo. Ela quis ir pra lá, você entende, né? Então é isso, não, mas é brincadeira. Flávia, muito obrigado mesmo pela participação. Nosso canal ele ainda é um projeto embrionário, tá começando, tem acho que são 5. O meu produtor que sabe, quantos entrevistas, produtor? 4 ou 5 entrevistas, então tá iniciando, a gente tá no, depois a gente vai passar por um estúdio legal, então o pessoal que tá gostando, por isso que é legal colocar o like, se inscrever para o canal crescer e a gente trazer sempre convidados igual a Flávia aqui, que trouxe um conteúdo bacana demais, né? Pessoal, obrigado aí por estar assistindo esses momentos. Agora a Flávia falou assim que vai pagar, o que era, Burger King? Burger King. Ela falou que vai pagar um Burger King. Cafezinho. Não, café eu já tô cansado. Brincadeira, pessoal. Valeu, obrigado, hein? Tchau, pessoal. Valeu.